Você já teve problemas com seroma ou tem curiosidade de saber por que se forma esse líquidozinho? Então assista esse vídeo agora do Clube da Plástica. Olá amigos do Clube da Plástica, tudo bem? Hoje o nosso tema vai abordar seroma. Por que a gente vai falar? Eu já tenho até um vídeo gravado sobre esse tema que falava sobre seroma e hematoma, mas hoje a gente vai falar basicamente só de seroma. Eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse tema porque a gente recebeu muitas perguntas, muitas dúvidas, pacientes que estão tendo esse problema, e às vezes elas ficam assustadas, e aí a gente vai fazer esse vídeo para tentar abrir um pouquinho, dar uma melhor compreensão do tema para a paciente tentar ficar um pouquinho mais tranquila e seguir com o seu tratamento com mais tranquilidade em casa. Bom, então é o seguinte, vamos rever por que se forma o seroma em alguns tipos de cirurgias e não se formam em outros, e qual a causa, as causas mais comuns da formação desse seroma, desse líquidozinho. Bom, o seroma, o que é o seroma? O seroma é uma resposta do organismo ao trauma. Ele libera, ele puxa muito líquido para regiões onde sofreu algum tipo de injúria, algum tipo de trauma. Isso não é só com a cirurgia plástica, em qualquer lesão tecidual, o organismo ele produz esse líquidozinho. Um exemplo básico que a gente tem é a queimadura, quando a pessoa se queima, não forma aquele líquido ali debaixo da pele, uma bolhazinha. Quando a pessoa rala o joelho, a criança tá brincando, faz uma escoriação, aquele ralado no joelho, você lembra que fica saindo uma aguinha pela ferida? Então, todo esse líquido é uma resposta inflamatória do organismo para tentar corrigir uma injúria causada naquele tecido. Então, na cirurgia plástica, as cirurgias mais comuns, onde produzem quantidade de seroma grande, são naquelas cirurgias onde há um descolamento da pele muito grande. Por que acumula esse líquido? Eu vou explicar para vocês. O líquido ele é acumulado porque você vai ter uma lesão, uma ferida grande debaixo da pele, e isso está fechado, não tem para onde o líquido sair. Então o que acontece? Quando a pessoa rala o joelho, igual eu falei, o líquido fica saindo lá, você faz o curativo, limpa, bota a gás absorve o líquidozinho. Na cirurgia plástica não. Quando a pessoa faz uma lipoaspiração, por exemplo, o cirurgião ele faz uma cirurgia numa região bem extensa do corpo, barriga, na cintura, no flanco, nas costas, e isso tudo está machucado por dentro. Porém, por fora não tem praticamente nada, só aqueles pontinhos onde ele usou para colocar cânula. Então, se o organismo da pessoa não consegue absorver todo esse seroma que o próprio organismo está formando, se ele não tem recursos para conseguir a absorção rápida desse líquido, ele começa a acumular, e ao ponto de inchar aquela região e você conseguir sentir propriamente a presença do líquido. Isso acontece porque houve um descolamento da pele, a pele foi descolada do tecido mais interno, e aí o líquido ele foi se acumulando nessa área, nesse vazio que ficou ali, aonde estava a gordura, onde foi sugada a gordura foi retirada, ficou um vazio e o líquidozinho ficou acumulando. O que é importante é identificar rápido a formação desse líquido, e aí começar a fazer as punções. Você foi fazer a revisão, o cirurgião identificou, e aí ele vai provavelmente ou abrir um lugarzinho na cirurgia para sair o líquido, ou com a própria seringa e uma agulha ele consegue puncionar o líquido, vai puxando e vai jogando fora, vai esvaziando. E aí você comprime com a cinta, você está usando aquela cinta elástica para tentar diminuir esse espaço vazio para não formar mais líquido. E o teu organismo também, conforme ele vai cicatrizando, ele vai conseguindo absorver também certa quantidade desse líquido. Algumas pacientes têm uma dúvida porque a amiga dela fez a mesma cirurgia e ela não teve seroma e ela está tendo. Por quê? Porque o organismo ele não é exato, ele não é tipo um computador que é igual em todos os sentidos. Cada pessoa tem uma capacidade de reagir, ter uma resposta
inflamatória, metabólica ao trauma que ela foi submetida. Então tem gente que consegue ter uma recuperação mais rápida, uma absorção mais rápida desse líquido do que outras pessoas. A idade influencia muito nisso também. Pacientes mais jovens conseguem ter essa recuperação um pouquinho mais rápido. Pacientes com mais idade costumam ter uma dificuldade maior para ter absorção desse líquido. Pacientes sedentários, pacientes que são fumantes, costumam ter uma dificuldade maior também na absorção do seroma. Então não é assim, aconteceu comigo, o que está acontecendo e não aconteceu com as minhas amigas. Não é para você ficar achando que está tendo algum problema mais grave com você. Na verdade, é esperado ter alguma quantidade de seroma, mesmo que mínima, em todo tipo de paciente. Só que algumas o próprio organismo absorve, outras tem que ter a ajuda do médico para resolver esse probleminha. Bom, eu estava falando, dei o exemplo da lipoaspiração, mas a cirurgia mais comum de ter coleção, né, de seroma, a formação do seroma, né, e o acúmulo dele, se chama abdominoplastia, a cirurgia de abdominoplastia associada à lipoaspiração, né? Essa realmente é a cirurgia que dá mais seroma. Mas por que isso? Porque além da lipoaspiração, que já causa retirada de gordura, né, já causa um trauma numa superfície bem grande do organismo, há também o descolamento mesmo da pele que o cirurgião faz, né? Ele descola desde lá de baixo do pubis até aqui em cima, na região mais abaixo da mama, né, para conseguir puxar a pele, né? Então tem um descolamento mesmo do tecido. Então essa área descolada é um vazio que fica. E acaba que nesse local o organismo, né, ele está produzindo aquele líquido e o líquido vai todo ali para aquela região porque ele sente uma diminuição ali da tensão, né, um vazio ali, um lugar onde ele possa ficar mais acumulado. Então ele fica ali mesmo e acaba descendo e pela gravidade vai acumulando depois ali debaixo do umbigo, na região suprapúbica, em cima do pubis, em cima da cicatriz. Então ali é a região onde a pessoa tem mais a concentração do seroma. Mas você pode vir a ter seroma também em facelift, em cirurgias da face, onde há descolamento também de pele, em mamoplastias redutoras principalmente, mas também em colocação de prótese, porque você faz aquele descolamento para poder colocar um implante de silicone dentro, naquela região pode acumular seroma também. Então não é só na abdominoplastia e na lipoaspiração, em qualquer outro tipo de cirurgia onde há um grande descolamento de tecido, pode vir a acumular seroma. Então o que é o mais comum? O mais comum é depois da primeira, segunda semana, se identifica aquele líquidozinho, faz uma punção 1 ou 2 vezes por semana, e aí vão se passar mais 2 a 3 semanas fazendo a punção e depois o líquido cessa. O organismo ele para de produzir esse líquido. Mas em algumas pacientes pode se formar uma cápsulazinha em volta desse líquido, onde fica mais difícil de haver uma aderência dos tecidos, da gordura ali no músculo, na face do músculo. Então acaba que esse vazio, depois de um tempo, ele fica tendo que ser preenchido por alguma coisa e o organismo continua produzindo seroma por às vezes até meses, 2, 3, 4 meses. Tem casos de seromas relatados que duraram até 6 meses. E aí, nesse caso, o importante é você tentar sempre, né, fazer esse esvaziamento e tentar diminuir esse espaço vazio através da cintazinha, das placas, ou botar um algodãozinho, uma toalhinha, fazendo uma compressão naquela região e tentar fazer com que a drenagem linfática nessa região não seja tão intensa, né, por não ter o atrito também de uma parede com a outra ali, onde pode se causar um trauma maior e produzir mais seroma. Então uma drenagem linfática mais manual, mais leve, para tentar não agredir, né, o tecido que está cicatrizando. Senão ele está cicatrizando, você vai lá e fere ele de novo. Está cicatrizando, vai lá e fere ele de novo. Então tem que ter o cirurgião plástico, ele junto com a fisioterapeuta que trabalha com ele, eles vão bater nesse papo, o paciente está com uma dificuldade de ter absorção, então vamos tentar fazer uma drenagem mais leve, mais superficial, pegando os linfáticos mais superficial, enquanto em casa ela vai comprimir, fazer uma compressão legal e eu vou funcionando no consultório. É uma maneira de tentar tratar isso de uma forma mais precoce, né, mais rápida, mas tem alguns casos que mesmo tendo esses cuidados todos,
a paciente ainda continua produzindo seroma e essa cápsula vai aumentando de espessura, a ponto de não ter mais o que fazer, senão um procedimento mesmo mais invasivo para tirar essa cápsula que foi formada e deixar o tecido cicatrizar. E nesse é o último caso mesmo, o cirurgião ele sempre tenta evitar isso. É muito raro ter que fazer isso, mas pode ser que exista essa possibilidade também. Então, se você é a paciente, está nervosa, está assustado, não precisa ficar. São coisas que acontecem com o organismo de cada um e o importante é saber que tem como resolver. Mas se chegou nesse ponto, né, de ter que submeter o procedimento, né, ou uma cirurgiazinha, ou uma escarificação, você tem um tratamento que o cirurgião faz através de cânulas, bota algumas substâncias, dependendo de cada caso, o cirurgião ele vai orientar para o que é melhor. Mas se chegou nesse caso, não se assuste, saiba que você teve um prolongamento do teu resultado, né, final, mas ele vai ser atingido com calma. É só você ter paciência e seguir bem ali as orientações do seu cirurgião. Então, amigos do Clube da Plástica, espero que esse vídeo possa ajudar mais ainda aí você que está tendo um problema aí no pós-operatório com a formação do seroma, com o tratamento do seroma. O vídeo serve também para tranquilizar, para dizer que isso aí faz parte do pós-operatório mesmo de uma cirurgia plástica. Nem todo mundo tem, mas as pacientes que têm é esperado que tenham, entendeu? O cirurgião ele conta com a formação do seroma. Se houver, é só seguir as orientações, fazer os tratamentos certinho que tudo vai ser resolvido, tá bom? Então, continue mandando os comentários, as dúvidas, e a gente vai respondendo aí durante a semana, tá ok? Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.